Hoje, 15 de março de 2026, no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, estou aqui apresentando a vocês mais uma pregação na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no seguinte tema: o exercício da disciplina na igreja, parte final. Igreja hoje, igreja amanhã. 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 8 a 13. O exercício da disciplina na igreja. Igreja hoje, igreja amanhã. Farei uma exposição teológica agora. Peço atenção a lições da teologia apologética do apóstolo Paulo sobre a disciplina na igreja, a noiva de Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Vou compartilhar como a igreja de Cristo Jesus precisa administrar a disciplina terapêutica. Primeira teologia apologética. A disciplina terapêutica é um ato imperativo. 1 Coríntios 5, 2 e 13. Prestem atenção. A disciplina é um ato imperativo e não opção. É por isso que o reformador João Calvino compreendia que uma igreja onde a disciplina era negligenciada falhava em ser uma igreja genuína. A disciplina é uma ordem de Deus. Ouça o decreto apostólico, 1 Coríntios 5, 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Agora, 1 Coríntios 5, 2, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Tirado do meio da comunhão da igreja, da membresia da igreja. O apóstolo Paulo é ainda mais enfático. 1 Coríntios 5,13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. 1 Coríntios 5,13. Esse caso aqui é um caso de excomunhão, de tirar da comunhão da igreja, da membresia da igreja, e não fazer concessão. Agora, irmãos, ouçam o decreto do Filho de Deus, Jesus Cristo. Em Mateus 18, 17. Mateus 18, 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Aqui vemos os passos da disciplina na igreja. Ou confronto pessoal, ou confronto por intermédio de duas testemunhas, e o confronto coletivo por toda a igreja. Porém, se o faltoso, por intermédio de duas testemunhas, o faltoso se arrepender, deve ser considerado, se ele não se arrepender, o faltoso deve ser considerado gentil publicano.
ou seja, deve ser tirado da comunhão, da membresia da igreja. Esse é o processo da disciplina bíblica revelado por Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Eles estão certos. Segunda teologia apologética, a disciplina é um ato coletivo. 1 Coríntios 5, 3 a 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 3 a 5. A disciplina não pode ser apenas um ato da liderança, mas de toda a igreja em assembleia. Se os membros da igreja não referendarem a disciplina, ela gera mais doença do que cura. Doença mental, emocional, espiritual e física. A disciplina precisa ser feita em nome de Jesus Cristo e no poder de Jesus Cristo. A igreja, ao se reunir para disciplinar um crente faltoso, deve estar reunida em nome de Jesus Cristo e no poder de Jesus Cristo. É dentro dessa ambiência que a disciplina bíblica é aplicada. Você sabia? Agora, imaginem se o apóstolo Paulo desse uma ordem apostólica para disciplinar esse membro faltoso e a igreja em Corinto dissesse que ele não deveria ser disciplinado. Imagine se os membros da igreja em Corinto começassem a dizer que o apóstolo Paulo estava errado em disciplinar e que não poderiam apoiá-lo nesse propósito. Assim acontece em muitas igrejas modernas. Os crentes modernos não gostam de disciplina. Gostam de outras coisas, não de disciplina. Pastor, tem que ter amor. Mas disciplina é um ato de amor. O que aconteceria na igreja em Corinto? Certamente o crente faltoso não se humilharia e toda a igreja estaria ou seria contaminada pelo fermento do pecado. É importante entender esse princípio da coletividade na aplicação da disciplina na igreja. A disciplina precisa ser feita em nome de Jesus Cristo e no poder de Jesus Cristo e com a participação de todos os membros da igreja em assembleia. Agora tem crentes, para não ser expostos na igreja, cai fora, pede expulsão e não participam. É uma vergonha para eles, não para nós. Terceira apologia teológica. A disciplina é um ato restritivo e preventivo. Atos 5, 9 a 11. 1 Coríntios 5, 9 a 11. 1 Coríntios 5, 9 a 11. A disciplina é um ato restritivo e preventivo. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros,
refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei, não tenha comunhão com alguém que dizendo, irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Esse com mais aí é a participação da ceia. Como é transformador continuar ouvindo a voz da Bíblia. A igreja em Corinto estava dividida quando deveria estar unida. A igreja em Corinto estava unida quando deveria estar dividida. A igreja em Corinto estava dividida quando deveria estar profundamente unida. Na igreja em Corinto havia 4 partidos. O de Paulos, o de Apolos, o de Cefas, que é Pedro, e o de Cristos. E o apóstolo Paulo disse que Cristos não está dividido. Precisamos ser um só. A igreja em Corinto estava dividida quando precisava estar unida. Muitos crentes modernos hoje se unem para o erro, para o mal, mas não se unem para a disciplina. Se unem para o pecado, não para a santificação. Muitas igrejas modernas estão imitando a maneira desregrada da igreja em Corinto. E eu pergunto a vocês, conhecem algumas? No entanto, agora a igreja em Corinto estava unida na concordância com o pecado. A igreja em Corinto estava unida quando estava unida quando não podia estar unida. Irmãos e irmãs, o mundanismo dividiu quando deveria unir e uniu quando deveria dividir. O apóstolo Paulo já havia orientado os crentes em Corinto a não se associarem com os impuros. Obviamente, ele não se referia ao do mundo, pois nesse caso teriam de sair dele. O que Paulo disse é que os fiéis não deveriam se associar com suportos irmãos que viviam de maneira desregrada, adotando o estilo de vida cristã sem regra, a nova vida pautada na cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ouça o que o apóstolo Paulo ensina. O apóstolo Paulo fala que há um momento em que a igreja precisa exercer a disciplina terapêutica. Ou seja, não se associar, não se misturar, não se tornar parceira com gente que está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida totalmente desregrada, em desacordo com a Bíblia. A separação não significa ser antissocial. Tome cuidado, irmã. Tome cuidado, irmão. Às vezes você não está preparado para tratar pessoas assim. Podemos ter amigos fora da igreja. Não precisamos cortar nosso relacionamento com eles. Precisamos influenciá-los e ganhá-los para Jesus Cristo. Jesus chocou os fariseus e escribas, porque entrava na casa de publicanos e pecadores e comia com eles. Porém, o apóstolo Paulo é categórico
em ordenar aos crentes da igreja de Corinto e os crentes modernos a se afastarem daqueles que são membros da igreja e ao mesmo tempo querem viver uma vida desregrada, fora da doutrina bíblica. Isso é disciplina preventiva. Preste atenção para que você não interprete minha fala errada. Hoje existe o WhatsApp, no qual muitos crentes rebeldes, membros excluídos da comunhão da igreja, estão conectados e maquinando mal para destruí-la. Tome bastante cuidado, meu irmão, minha irmã. O pecado se disfarça de vários modos. E você pensa que Deus está ouvindo essas orações, tanto com o ouvido esquerdo e o direito. Porque o pecado ainda permanece, ainda está lá, influenciando outros. Estou fazendo uma exposição teológica. Peço atenção às lições da teologia do apóstolo Paulo sobre a disciplina na igreja de Jesus Cristo. Quarta teologia apologética, e preste bastante atenção. A disciplina é um ato de juízo. 1 Coríntios 5, 4 e 5. Quer saber como a disciplina deve ser feita na igreja? A disciplina é um ato de juízo. O apóstolo Paulo diz: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 4 e 5. Agora, preste atenção. O verbo grego entregar, paradidome, usado pelo apóstolo Paulo, tem um sentido de jurídico. Parece uma excomunhão, com especial referência à aflição do corpo por Satanás. O apóstolo Paulo não está orientando teologicamente a igreja em Corinto e as modernas a aplicar disciplina na carne. A disciplina deve ser feita em nome de Jesus Cristo e no poder de Jesus Cristo. A disciplina, irmão, irmã, é um ato seríssimo, grave, e que se deve ser aplicada com cautela. A disciplina deve ser aplicada no poder de Jesus, nosso Senhor, e não na carne. O apóstolo Paulo diz para entregar o crente, membro da igreja faltoso, a Satanás para a destruição da carne. Quer entender isso, irmão? Irmã? 1 Coríntios 5, 5 tem uma espinha, tem sido uma espinha na garganta de muitos intérpretes e exegetas. O que seria essa pessoa entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo? Os melhores intérpretes entendem que isso significa exclusão da comunhão da igreja. A igreja é onde predomina o governo de Deus. O mundo é o reino de Satanás. Entregar Satanás significa tirar o crente, a pessoa, da jurisdição, da comunhão e proteção da igreja. A comunhão na igreja, a membresia na igreja, tem um valor espiritual muito importante. A igreja é um instrumento e uma agência do reino de Deus. E quer saber
o que é reino de Deus, é o governo de Deus sobre as pessoas, sobre os crentes em todos os níveis e sentidos espirituais. No momento que uma pessoa entra na comunhão da igreja, na membresia da igreja, ela ingressa automaticamente no reino de Deus, nasce de novo pela fé em Jesus e nasce do Espírito Santo. E sabe o que acontece? A partir daí, ela passa a estar sob o governo de Jesus, sob as bênçãos da aliança de Deus, protegida em uma cidade de refúgio contra os males alevosos de Satanás. Entendeu isso? Então, como que existe muitos crentes que saíram da comunhão da igreja, estão anos fora da comunhão da igreja. Aí lá fora da comunhão da igreja tem falta de saúde mental, emocional e espiritual. Estão totalmente desprotegidos no reino espiritual e estão sob a mercê do diabo. Você chama de coitadinhos? Tem que se arrependerem, voltar para Cristo e para a igreja. Porque o diabo faz a festa neles. Faz festa, irmão. Faz festa. E não fala que não faz, mas faz festa. Ouça aqui. A igreja é uma grande protetora da nossa vida. Com descasso. Nós somos a igreja. E falou muito bem. Continue assim. Pertencer à igreja é uma bênção. Por isso, não há cristão isolado. Somos membros do corpo de Jesus. O apóstolo Paulo diz que a igreja é protetora. Por isso, quando o cristão é disciplinado e excluído da igreja, ele volta à influência daquele que está reinando e governando lá fora, Satanás. Satanás é o príncipe da potestade do ar. Satanás é o Deus desse século. Satanás está reinando nas trevas. Você sabe. A exclusão da igreja expõe o membro faltoso à ação de Satanás. Ouça o decreto pastoral. Membros do corpo de Jesus desfrutam a proteção dentro desse corpo. A igreja de Jesus oferece proteção à malícia de Satanás. Não estamos imunes aos seus ataques, mas não estamos expostos e desamparados diante de Satanás. Satanás pode atacar, mas ele nos ataca como membros de um exército inimigo, o exército de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Então, irmão e irmã, você entrega a Satanás. Significa, o crente faltoso, que é soldado de Cristo, não marchar na fila do exército de Jesus. No momento que um crente moderno fica isolado, excluído, a proteção é removida. Há muitos crentes modernos desprotegidos espiritualmente, nem sequer sabe desse grande perigo. Ou a pessoa é orientada pelo Espírito Santo, ou pelo seu próprio ego, ou por Satanás. É importante ressaltar que Satanás, além de não ter todo o poder, ainda está debaixo da soberania de Jesus. Satanás,
e está sendo um instrumento da soberania de Jesus no exercício da disciplina, esse mesmo faltoso na igreja de Corinto e nas demais igrejas modernas. O objetivo, irmãos e irmãs, o objetivo da disciplina na igreja é a restauração do crente faltoso. O mesmo faltoso não pede salvação com a disciplina. A igreja não administra a salvação. A salvação é dom de Deus. É Deus quem dá, quando dá não tira. O propósito da disciplina na igreja não é condenação, mas restauração espiritual do crente faltoso, quando esse se arrepende diante de toda a igreja e lágrimas chorando. Aí sim, a proteção volta e é aceita como membro da igreja. Sem arrependimento, dentro da igreja inteira, não tem condições. Não tem condições. Metanoia. Quinta apologia teológica. A disciplina é um ato preventivo. A disciplina protege os demais membros da igreja. Paulo diz, 1 Coríntios 5:7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Se você não lançar fora o velho fermento fora, você não vai ser nova massa. A massa vai ser contaminada. Paulo continua dizendo, 1 Coríntios 5:8, por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. Paulo prossegue em 5:12. Pois com que direito haveria eu de julgar o de fora? Não julgais vós o de dentro? 5:12. A igreja deve julgar os seus membros e não o de fora. Paulo prossegue em 5:13. O de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Irmã, quer saber o que é tirar o fermento? Tirar o fermento não é apenas tirar o pecador, é tirar o pecado. Você se lembra de Pedro? Pedro estava querendo afastar Jesus da sua missão. E Jesus fala para Pedro, em Mateus 16:23. Olha o que Jesus fala para Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda para trás de mim, Satanás. Vou repetir, Mateus 16:23. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, arreda para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16:20. Eu não vejo, irmãos, muitos líderes falando assim, arreda, irmã, cai de mim, Satanás. E se falar isso, bate na cara do pastor. Tá maluco, pastor? Eu sou diabo, você é diabo sim. Tá caluniando, murmurando, fofocando. Pegou na tua cara. O interessante, irmão, pensa aqui, o interessante é que Jesus mandou arredar Satanás e não Pedro. O verbo grego, hipago, arredar, é vai embora, retira-se, vai para trás. Está no imperativo, funcionando com uma ordem direta de afastamento. Pedro era discípulo de Jesus. E Jesus continuaria
investindo em Pedro. Mas, agora que é o pensamento, mas o grande problema é que se não houver discernimento espiritual na igreja, a igreja pode mandar um membro faltoso embora e Satanás ficar. Ou o membro faltoso vai embora e Satanás, e o pecado fica. Como se é um membro da igreja, sai dois. Ainda tem pecado ali. E fica ali. Já não foi embora. Eu passo por isso em todo o meu ministério. Sempre passei. Consegue entender isso, irmão? Paulo é claro. É preciso tirar o fermento. E fermento é símbolo do pecado. Na disciplina, a igreja trata da questão do pecado. Na disciplina, a igreja precisa jogar fora o pecado, pois na medida em que o fermento é arrancado da massa, o quente faltoso pode ser restaurado. E Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios 5, 12 e 13, que a igreja deve parar de olhar para o mundo. Versículo 13, pois com que direito haveria eu de julgar o de fora? Não julgais vós os de dentro? O de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Às vezes, alguns crentes modernos ficam olhando para o mundo e dizem: nossa, o mundo está podre. Nossa, o mundo está ruim. Nossa, a situação do mundo está desesperadora. Este mundo está de mal para pior. E o apóstolo Paulo lembra: deixa o mundo, irmão, para Deus julgar. Julgue por de dentro da igreja, os membros da igreja. Olha para a igreja. Mas aquela frase, olhe para Jesus, olhe também para a igreja. Vamos julgar nós mesmos. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Se parássemos para examinar nossa própria vida, não teríamos tempo para investigar a vida dos outros. Falar mal dos outros, murando sobre os outros, blasfemando sobre os outros, mentindo sobre os outros. Teríamos tanta coisa para chorar, lamentar e nos acertar diante de Deus, que não temos tempo para investigar a vida dos outros. Mas está tudo ao contrário. Tem gente murmurando contra a igreja, membro da igreja, contra o pastor, causando divisões, sendo carnais. Os de fora, Deus julgará. Julguemos o de dentro da igreja no critério da disciplina bíblica. Consegue entender isso? Não é fácil a igreja, mas temos o Espírito Santo para nos ajudar. Sexta, teologia apologética. A disciplina envolve um ato de perdão. 2 Coríntios 2, 6 a 8. 2 Coríntios 2, 6 a 8. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. 2 Coríntios 2, 6 a 8. A disciplina tem de incluir
a disposição para o perdão. É muito importante entender o final dessa história lá na igreja de Corinto. Quer saber o que aconteceu com esse membro faltoso que foi expulso da igreja de Corinto? Se lembre que o propósito do apóstolo Paulo era a sua restauração. A disciplina foi aplicada na igreja de Corinto e o propósito foi cumprido. O jovem faltoso arrependeu-se. Agora o apóstolo Paulo orienta teologicamente a igreja a perdoar e restaurar. 2 Coríntios 2, 9 a 11. 2 Coríntios 2, 9 a 11. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, porque tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Jesus, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos o desígnio. 2 Coríntios 2, 9 a 11. A disciplina precisa ser aplicada, acompanhada e concluída com lágrimas. Quer saber o que o apóstolo Paulo recomenda agora, uma vez que houve arrependimento? A igreja deve amar, consolar e perdoar esse homem. Recebeu de volta a comunhão da igreja. Nós somos chamados para odiar o pecado e não o pecador. Nós somos chamados para tratar com dureza o pecado e não tolerar. Contudo, somos chamados para receber com muita ternura o pecador arrependido. Igreja hoje, igreja amanhã. Fique de olho no propósito da disciplina na igreja de Cristo Jesus. Paulo nos oferece 2 pontos teológicos de muito valor espiritual. Primeiro ponto teológico, a correção do faltoso. O propósito da disciplina é corrigir, restaurar o faltoso. Não basta a igreja disciplinar. Disciplina não é punição, mas restauração. E Paulo diz, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A igreja precisa acompanhar a pessoa que foi disciplinada para que ela possa ser restaurada, curada e transformada pelo poder de Deus e reconquistá-la para a comunhão da igreja de Cristo Jesus. A disciplina, embora dolorosa, é benéfica e terapêutica. Você sabia, segundo ponto teológico, a proteção da igreja. Outro propósito da disciplina é a proteção da igreja. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que seja nova massa, com sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 6 a 8. Prestem bastante atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja precisa viver num clima de festa. A vida da igreja precisa ser uma festa de alegria, de exaltação e celebração. No entanto, há um momento quando o pecado entra na igreja e essa festa se transforma em funeral. O apóstolo Paulo diz que o fermento pode azedar essa massa, essa festa. Precisamos
então joga fora o velho fermento para celebrar a Páscoa com alegria, não com o fermento da maldade, nem com os asmos, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Irmão, quando você disciplina, você não apenas corrige e objetiva a restauração do faltoso, mas previne a igreja. Isso gera amor, temor, obediência entre seus membros. Concluindo, o apóstolo Paulo recomenda 3 atitudes ao pecado: lamentar o pecado, julgar o pecado e expurgar o pecado. Chorar pelo pecado, em vez de ficar cheio de orgulho por causa do pecado, os crentes deveriam chorar por causa dele. A vida cristã, que é uma festa, transforma-se num funeral, no momento que o pecado contamina a igreja. Uma igreja madura chora por causa do pecado. Quantas vezes a igreja de Jesus chorou pelo pecado? Você se lembra, irmão? Se lembra, irmão? A igreja precisa julgar o pecado. O apóstolo Paulo usou 4 expressões fortes para mostrar que o faltoso precisava ser tirado da comunhão da igreja, tirado do vosso meio, entregue a Satanás, lançai fora, expulsai de entre vós. Pense nisso. Terceiro lugar, a igreja precisa remover o pecado. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A imagem aqui é da Páscoa judia. Prestem bastante atenção. O cordeiro foi imolado. O sangue foi aplicado nas vigas das portas. Eles tinham de reunir-se dentro de casa para comer o cordeiro e os pães asmos. Todavia, diz a Bíblia, que todos eles tinham de investigar a casa durante 7 dias. Não poderia ter levedura nem fermento. Se alguém comesse a Páscoa com fermento, essa pessoa seria morta, eliminada do arraial de Israel. Jesus Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Você, como crente moderno, precisa viver a vida cristã fazendo uma faxina, uma limpeza e buscar um diagnóstico para a sua vida. Não celebre a Páscoa, não celebre o culto a Deus se há fermento, pecado em sua vida. Remova o fermento do pecado de sua vida, para que você possa celebrar a Páscoa com os asmos da verdade e da sinceridade. Você sabia? Agora, preste atenção nessa conclusão. Cuidado para não se assustar. Na igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, tudo estava indo muito bem, mas Satanás estava furioso e armava um estratagema. Como não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro, por meio da perseguição, agora Satanás se infiltra na igreja para atacar de dentro para fora por meio da hipocrisia. Como Satanás não conseguiu destruir o trigo, semeou joio. O adversário que de fora combatia a igreja nascente, agora conseguira infiltrar-se, e preste bastante atenção, infiltrar-se no coração
coração de um dos seus membros. O diabo entra no coração. Alguns estudiosos fazem um paralelo entre o pecado de Ananias e Safira com o pecado de Acã. Pois em ambas as narrativas, uma mentira interrompe o progresso vitorioso do povo de Deus. A hipocrisia disfarçada, Atos 5:2. Mas, em acordo com sua mulher, Atos 5:2, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira não eram pessoas desclassificadas, eram membros da igreja, foram batizados, viviam junto com os outros irmãos, cantavam e oravam, falavam a mesma língua da fé. Eternamente eram crentes maravilhosos, Ananias e Safira. O exemplo do desprendimento de Barnabé os fascinou. Tiveram oito de imitá-lo, mas tentaram jeitosamente o meu termo. A dádiva de Ananias e Safira não era produzida pelo amor. O amor deles era falso. Estavam cheios de orgulho, de egoísmo. Buscavam louvores dos homens e reconhecimento por parte das pessoas. Ananias e Safira estavam mancomunados na mentira. Queriam glórias pessoais. Eram hipócritas e falsos filantropos. O nome Ananias significa Deus é cheio de graça. Mas Ananias descobriu que Deus é santo. Safira quer dizer bela, mas o pecado tornou seu coração repulsivo. O verbo reteve é idêntico àquele que se empregou para escrever a ação de Acã e reter parte dos despojos de Jericó, que deveriam ser entregues à casa do Senhor ou destruídos. Ouça o decreto da palavra de Deus, Josué 7:1. Josué 7:1. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema a ira do Senhor, acendeu-se contra os filhos de Israel. Josué 7:1. Satanás havia derramado suas sugestões malignas nos corações do casal, Ananias e Safira. O casal, em vez de resistir ao diabo, deu guarida às suas propostas. Ananias e Safira caíram na sua armadilha, resolveram hipocritamente mentir ao Espírito Santo, enganar a igreja. Que coisa terrível! Um coração anteriormente cheio do Espírito Santo, agora está cheio de Satanás. Ananias e Safira cometeram um pecado ainda mais grave do que mentir ao Espírito Santo. O pecado deles não foi apenas mentir ao Espírito Santo, mas tentar falsificar o Espírito Santo, buscando representar suas fraudulentas ações como divinamente inspiradas. Assim, Ananias e Safira procuraram fazer com que o Espírito Santo participasse dos seus horríveis crimes. Quando o apóstolo Pedro declarou que Ananias e Safira reteve parte do dinheiro, emprega o verbo nopizomai, que significa apropriar-se indevidamente. Foi a mesma palavra
usada no roubo de Acã. Você sabia? Roubar, ladrão. O problema de Ananias e Safira foi falta de integridade. Eles não eram apenas avarentos, mas ladrões e mentirosos. Queriam o crédito e o prestígio da generosidade cristã, o sacrificial, sem terem de arcar com as inconveniências. Assim, a motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas inflar o próprio ego. O pecado escondido torna-se revelado e o pecado revelado torna-se julgado. A hipocrisia desmascarada é condenada. O pecado, embora oculto, produz derrota e gera morte. Preste atenção, concluindo agora. Tivesse Satanás logrado êxito e se infiltrado na igreja com o fermento da hipocrisia de Ananias e Safira, o vigor do cristianismo estaria abalado. Fermento. Deus extirpou a hipocrisia da igreja e tratou de forma radical com Ananias e Safira para preservar sua igreja. O Senhor julga o pecado com severidade no início de um novo período na história da salvação. Logo depois que o tabernáculo foi erguido, Deus matou Nadab e Abiú por tentarem apresentar fogo estranho ao Senhor. Levítico 10. Deus providenciou a execução de Acã por desobedecer às ordens depois que Israel havia entrado na terra prometida e foi morto apedrejado com toda a sua casa, todos os seus bens, com a mulher e com os filhos. Apesar de Deus certamente não ser responsável pelos pecados dessas pessoas, Deus usou esses julgamentos como advertência para nós hoje. O casal Ananias e Safira foram desmascarados. Amaram o dinheiro e o prestígio pessoal e perderam todos os seus bens e a própria vida. Com a hipocrisia desse casal, Satanás intentou destruir a igreja, mas Deus resolveu preservar a igreja e destruir os hipócritas. Ouça a resposta de Pedro para Jesus em Mateus 16:16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouça agora a resposta de Jesus em Mateus 16:18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra aí é a afirmação que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É importante destacar que é nessa narrativa que a palavra igreja aparece pela primeira vez em Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo prometeu edificar a sua igreja e garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, na morte de Ananias e Safira, sem dúvida, um ato de julgamento de Deus. Vamos estar atentos, vigilantes, em todo dia, sobre a palavra de Deus em nossa vida, ficarmos atentos sobre a disciplina na igreja, andarmos do jeito certo diante de Deus, da igreja de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Deus nos abençoe nesse sentido de observarmos a disciplina na igreja.